Ao mesmo tempo que impactante, o vídeo de hoje eu considero muito deprimente. Isso porque eu vou mostrar aqui para vocês algumas várias mentiras e contradições de ninguém menos que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Além daquele tico like no vídeo, eu queria te pedir também para compartilhar ele com alguém que ama o Lula. E também se inscreve no canal para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e ele mesmo distribuir para as pessoas. E eu chamo esse vídeo de parte 1 porque foram poucos meses de governo ainda. Com certeza ainda vou ter parte 2, parte 3 e por aí vai. São cenas fortes. Tá preparado? Então vamos lá. Uma ordem e progresso. Bom, vamos começar com poucos anos atrás, mas época não pouco participativa na nova reeleição do Lula. Veja esse brilhante trecho de um discurso falando da ocasião em que ele foi preso. Faz quase 3 anos que eu saí da sede desse sindicato para ir entregar à Polícia Federal. Eu fui, obviamente, contra a minha vontade, porque sabia que estavam prendendo o inocente. Muitos dos que estavam aqui não queriam que eu fosse me entregar. E eu tomei a decisão de me entregar porque não seria correto um homem na minha idade, um homem com a construção da história construída junto com vocês, pudesse aparecer na capa dos jornais e na televisão como fugitivo. Ai, como ele é fofo. O bom velhinho fora do Natal. Mas aqui temos a mentira número 1. Esse foi o primeiro discurso do Lula na condição de ex-corrupto, de ex-detento, a partir de então novamente elegível à presidência. A matéria do G1 de 7 de abril de 2018 diz o seguinte: Lula se entrega à Polícia Federal 26 horas depois do fim do prazo dado por Moro. Ou seja, diferentemente do discurso, Lula descumpre sua ordem judicial de prisão, reiterando com todas as letras uma mentira. Ele obedeceu à lei porque notou que não tinha mais outra opção. Agora vamos ao próximo. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Mentira número 2. Não, Lula nunca foi vítima nenhuma. Todo criminoso, todo condenado, ou melhor, ex-condenado no caso, foi um agressor da justiça e da sociedade. Ah, mas ele foi vítima de perseguição do Sérgio Moro. Em janeiro de 2018, por exemplo, Lula teve sua pena aumentada no caso Triplex e foi condenado em segunda instância por 3 desembargadores de forma unânime a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sim, o presidente do país, pela justa justiça, estaria agora atrás das grades até 2030. A sorte é que o Supremo mudou seu entendimento sobre prisões, principalmente em segunda instância. E não parou por aí. Lula ainda foi condenado por outros desembargadores em outro processo, também em segunda instância e de forma unânime, no caso de Atibaia. Dessa vez, uma pena ainda maior de 17 anos, 1 mês e 10 dias pelos mesmos crimes. Mas o Brasil optou por tê-lo como presidente, ao invés de cumprir as penas pelas quais, tadinho, foi vítima. Só um pequeno detalhe sobre essas condenações: em nenhum momento nenhum tribunal ou mídia afirmou que Lula é inocente. Ou seja, em resumo, o atual presidente do país é, literalmente, um criminoso condenado. Esse discurso não é recente, mas serve para ser destrinchado e fazer o nariz do presidente crescer ainda mais um pouquinho. Veja mais esse trecho. E por isso eu quero prestar minha solidariedade nesta entrevista às vítimas do coronavírus, aos familiares da vítima do coronavírus. Toda essa preocupação empática do Lula é a mentira 3. Veja o que ele mesmo afirmou, fora da cobertura midiática geral, a um jornalista da Carta Capital. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Olha isso, fala do presidente do país. Aliás, o mesmo que enchia a boca para criticar o presidente anterior por uma eventual não preocupação com a pandemia e suas vítimas. Então vamos um trechinho a mais para elencar mais uma mentira descarada. Apesar do governo tirar tanto dinheiro do SUS. Novamente, uma cara de pau deslavada. Como sempre, como ele já chegou a confessar publicamente, É só falar qualquer dado que ninguém vai checar. portanto, mentira número 4. Segundo os dados oficiais pelo Portal da Transparência, nenhum dinheiro foi tirado do SUS.
Pelo contrário, em 2018, o orçamento da saúde foi de 121 bilhões. Em 2019, aumentou para 127 bilhões e em 2020, na pandemia, o orçamento saltou 47% para 187 bilhões de reais. Aliás, falando em cortes na saúde brasileira, adivinha quem fez o maior corte da história? Exatamente o PT, em 2016, na época da dengue e do Zika vírus. Continuando no mesmo discurso. Dos heróis e das heroínas do SUS, que durante tanto tempo foram descredenciados politicamente. Foram descredenciados no exercício da sua profissão. Se não fosse o SUS, a gente teria perdido muito mais gente do que perdeu. Mentira de número 5. É claro que o SUS foi muito útil na pandemia, mas para tratar quem estava doente. O que tem possibilitado a erradicação da Covid-19 são as vacinas, cujo desenvolvimento é totalmente atrelado à iniciativa privada, aos laboratórios de todo mundo. Em uma combinação de má fé, má educação e seu complexo de Deus, Lula afirma categórica e ignorantemente que o Brasil não cresceu nada em 2022. Veja só. A economia brasileira não cresceu nada o ano passado. É a mentira número 6, ridícula e mal intencionada. O Brasil cresceu 3% no ano passado, inclusive mais do que a joia econômica China. Coisa que, por sinal, não ocorria há mais de 40 anos. Então como assim não cresceu nada? Mais uma fala do Luizão. Putz, meu nome é Luiz também. O que fizeram com a Petrobras foi crucificar a mais importante empresa que nós tínhamos no Brasil. Uma empresa que não era uma empresa de petróleo, era uma empresa muito mais do que isso, era uma empresa ligada ao desenvolvimento nacional, à ciência e tecnologia, porque era a empresa que mais investia em inovação. A Petrobras, segundo ele, está em ruínas e precisa ser reconstruída. Tá aí a mentira número 7. Tá certo que o próprio partido dele colocou suas garras afiadas na Petrobras, no maior esquema de corrupção da história. Mas em 2022, a estatal lucrou quase 190 bilhões de reais, o maior da sua história. Já cansou das mentiras? Calma, tenha fôlego. Segundo o presidente da República, o MST nunca invadiu terra produtiva. Outro dia eu fui numa reunião e eu perguntei para um fazendeiro, eu falei o seguinte, eu queria que você me dissesse qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu. Qual foi a terra produtiva que o Sem Terra invadiu? Vamos, portanto, à mentira de número 8. Nesse ano mesmo, por exemplo, em março, foi exatamente isso que o MST fez, no sul da Bahia, na cara de todo mundo. E colocando abaixo nessas torres, não sei nem se estavam sendo operadas, mas algo em construção. Olha, agora quem já se cansou fui eu. Mas só para finalizar essa parte 1, não sei se dá para titular também como mais uma mentira, mas não deixa de ser uma puta contradição em sua retórica. Os principais motes divulgados pelo presidente são união e reconstrução. Essa é a teoria. Lula afirmou que governará para todos, olhando para um futuro comum. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. E, digamos, deixar para trás uma coisa que dividiu a gente, isso está caminhando nessa direção? Acho que nós estamos caminhando nessa direção. Eu sinto, e todo mundo que fala comigo mostra que tem um clima mais tranquilo. Em evento sindical no mês passado, Lula discursa com exaltação. Nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. Tá aí uma singela pregação à desunião. Além dessa primeira contradição, ele ainda aproveitou para chamar de canalha o homem que supostamente ofendeu o ministro do STF lá na Itália. Acho que um cidadão que faz isso, ele não é um ser humano que você pode ter respeito por ele. É um canalha. Apesar de um inquérito ainda em andamento, Lula afirma de forma incisiva e onipresente que o investigado bateu no filho do magistrado. Qual é o direito do cidadão achar que ele pode xingar, que ele pode ofender, que ele pode bater numa criança, que ele pode dar um tapa no rosto de uma criança, que ele pode chamar alguém de ladrão sem nenhuma prova? Sabe?
Publicamente ainda classifica o autor das ofensas como um animal selvagem. Porque, afinal de contas, nós somos tidos como o único animal inteligente, e a inteligência não pode ser usada para irracionalidade. A desumanização não para aí. Ele desqualifica ainda mais o investigado. Não é um ser humano. Segundo Lula, essa gente que se manifesta em aeroporto, devia ser extirpada. Não sei se Lula já abriu o dicionário alguma vez na vida, mas segundo o livro, isso quer dizer aniquilar, eliminar. Assim, vemos os critérios morais do petista com seu povo. E nos deixa claro como seu slogan, união e reconstrução, é levado rigorosamente a sério. E só antes de finalizar, vale lembrar que todas essas mentiras e contradições descaradas do Lula poderiam ter seus nomes internacionalizados para fake news, não acha? Fake news cujo autor sempre se empenha em atribuir a mesma prática exclusivamente ao governo que o precedeu. Bom, só para deixar claro caso haja alguma dúvida, eu não tô aqui para defender direita ou esquerda, para defender A ou B. Eu tô aqui para criticar o L mesmo. Bom, por hoje é só isso. Quer dizer, tiro só. Obrigado por ter assistido e parabéns por ter fôlego para aguentar ver tudo isso até aqui. Reitero o pedido, para que eu faça mais vídeos, deixa seu likezinho legal e se inscreve no canal pro YouTube compartilhar esse vídeo com mais gente. E é claro, tá mais que convidado também para deixar seu comentário.